Glória a Deus. Graça e paz, amém? Eita glória. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje nós estamos dando continuidade, né, à nossa matéria, a necessidade da salvação. Glória a Deus. E hoje nós estaremos aqui na segunda aula, em nome do Senhor Jesus. Estão preparados? Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este dia. Te louvamos por este momento que o Senhor nos reúne para sermos ministrados pela Tua palavra. Espírito de Deus, Espírito Santo, professor por excelência, ensina-nos a Tua palavra, abre o nosso entendimento, dá sabedoria aos Teus filhos que aqui estão, aqueles que estarão assistindo, em nome de Jesus, esse vídeo, essa mensagem, que o Senhor possa iluminar nossa mente, e que o nosso espírito possa receber aquilo que queiras ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, fala que nós ouvimos. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Podem sentar, em nome do Senhor Jesus. Queridos, na aula passada, nós concluímos a aula e finalizamos nós vimos sobre a queda do homem, né? E a gente concluímos a aula finalizando, entendendo por que que o homem é pecador. Quem lembra? O homem, ele é pecador, né? Por quê? Isso é interessante. Por que que o homem é pecador? Porque a gente foi ensinado que o homem é pecador porque peca, né? Se você dizer assim, eu não sou pecador, alguém logo vai dizer assim para você, porventura você não peca, você é melhor do que os outros, porque todo mundo peca. Então entende-se que o homem é pecador porque peca. Mas, biblicamente, o homem não é pecador porque peca, é o contrário. Ele peca porque ele é pecador. E ele é pecador não por causa do seu pecado, mas por causa do pecado de Adão, né? Quando Adão pecou, passou a ter uma natureza caída. Essa natureza caída é uma natureza subjugada aos desejos das paixões carnais, né? Uma natureza pendente ao pecado. Então, os descendentes de Adão, que somos nós, nascemos com essa natureza pendente a pecar, né? O pecado já está em nós. Tem um texto em Gênesis que diz que o homem é mau desde a sua meninice. O homem não precisa crescer para você já ver maldade nele. Ele está nele, já nasce com ele. E desde a sua meninice, o homem já é mau. É bem que você não tem que ensinar uma criança a fazer errado, porque ela já sabe. Você tem que ensinar ela a fazer certo, né? O errado já está dentro do ser humano, a natureza caída é herdada, né? Então, nós já nascemos pecadores e, porque nós somos pecadores, nós pecamos. Não é o nosso pecado que nos faz pecador, mas o nosso pecado revela a natureza que nós temos, a natureza caída, que nós somos pecadores, amém? Então, só para fechar, né? Sou pecador, somos pecadores, não porque pecamos, mas pecamos porque somos, e somos por causa de Adão, amém? A natureza caída, nós herdamos ela. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos prosseguir, graça e paz. E hoje, amados, nós estaremos aqui na segunda parte, da nossa aula, glória a Jesus. E nós estaremos vendo hoje a natureza do pecado, né? A natureza do pecado aí na lição, tá? O capítulo 2, a natureza do pecado. E temos algo muito forte aqui para esta noite, em nome de Jesus, tá bom? A natureza do pecado, capítulo 2. Se vocês prestarem atenção nessa apostila, ela tá cheia de versículos, né? Ela tem pouca explicação, ela tem mais versículos. Tá sem apostila? Tá. A nossa amada aqui está sem apostila, né? Está sem apostila também? Fala, meu Deus. Então vem cá, Paulo, pega aqui, está aqui dentro da pasta aqui, e pega uma para ela lá também. Hoje, isso, está aí dentro. Hoje nós estamos em um estudo, tá? E que bom, né? Está aprendendo hoje. Isso, Paulo, muito bem. A necessidade da salvação. Dá uma para ela lá também. Glória a Jesus. No capítulo 2 da lição, tá, diz assim, a natureza do pecado, a universalidade e a gravidade do pecado, né?
Então, nessa aula, nós não só estaremos vendo a natureza em si, mas também a consequência do pecado, né? O que o pecado gera, o que ele causa, o que ele causou, principalmente na queda do homem. Mas para isso, querido, eu vou estar entrando aqui no assunto, tá? Eu quase vou entrar na aula passada e não entrei, mas como a gente vai falar da consequência do pecado, eu vou estar entrando no assunto aqui, tá bom? Alguns textos não estão aí na lição, então a gente vai aqui para a Bíblia. Se você trouxe Bíblia, pega ela, tá? E abre em Gênesis capítulo 1. Nós estaremos vendo aqui um assunto muito forte, tá? Sobre, não só sobre a queda e a natureza do pecado, mas também eu quero trazer um assunto aqui que para mim chegar em um ponto aqui que é preciso, tá bom? E é bem interessante que eu estou nessa aula de queda, e a gente vai ver a queda, não a queda do homem, mas a queda de um anjo, tá? Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, versículo 1, versículo 2, tá? Nós vamos estar aqui vendo um assunto bem interessante, bem profundo, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, diz assim o verso 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Está aí assim? Amém? Versículo 2 diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Pega essa parte aqui, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia, tá? Olha só, na aula passada eu comentei, geralmente quando você lê a Bíblia, amados, quando você lê a Bíblia, como aqui, Gênesis 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final, tá aí? Um ponto final. Geralmente na Bíblia, quando você vê um ponto final, para iniciar outro versículo, existiu ali um período de tempo, em cada ponto final, geralmente em cada ponto final, quando vai iniciar outro versículo, entre um versículo e outro, houve um período de tempo que foi oculto, tá? Apenas deu continuação à história, mas a história, quando dá continuidade, ela já dá continuidade, ocultando uma parte de um processo que aconteceu, tá bom? Como, por exemplo, aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, olha só que coisa interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra, abre em Isaías 45. Isaías 45. Versículo 18. Isaías 45, 18. Quem achou, diga amém. Diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Está aí assim? Amém? Pronto. Tá, vamos lá, prosseguindo. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia. Em outra tradução diz, não a criou para ser vazia, mas afirmou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Olha que revelação Isaías, o Espírito de Deus através de Isaías traz, aonde diz que o Senhor diz, eu sou o Senhor que criei os céus, formei a terra e a fiz, né? E ele diz, eu não a criei para ser vazia, não a criei para ser vazia, amém? Só que em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2, diz que a terra é sem forma e vazia. Está aí assim? E a terra era sem forma e vazia. Mas Deus declara em Isaías que Ele não criou a terra para ser vazia. Mas em Gênesis 1, 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Então, algo aconteceu. Amém ou não amém? Algo aconteceu. A terra de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está um caos. Amém? Está um caos. Veja, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, as águas cobriam a terra estava em trevas e vazia. Então a terra estava um caos. Mas a Bíblia diz que Deus não criou para ser um caos, não criou para ser vazia. Então nós observamos que entre Gênesis, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, existe um período de tempo. Amém ou não amém? Existe um período de tempo. Período de tempo esse que nós não sabemos. Certamente, entre Gênesis, versículo 1 e versículo 2, existe um período de tempo muito longo, de milhares e milhares de anos, desconhecido da gente. Amém? E eu quero entrar agora num assunto interessante, para a gente saber por que a terra, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ela está vazia. Porque ela está um caos, se Deus não criou para ser o caos. Então nós estaremos entrando aqui numa tese, tá? No entendimento, que eu creio nele assim, tá? Existem várias teses com relação a esse momento, existem outros ensinamentos, mas o mais coerente, com mais base bíblica, é aquilo que eu falo para vocês, e é nele que eu creio, em nome de Jesus, tá bom? Quando você estuda, né, certamente, quem fez escola, estudou tal, aprendeu que existia um período um período glacial da Terra, né, onde a Terra foi coberta de gelo, né, existia dinossauro, e os dinossauros morreram, e ele dá uma explicação pelo que aconteceu na Terra. O meteoro chocou com a Terra e tirou a Terra de órbita, e a Terra foi coberta por água e gelo, e os seres vivos morreram. Quem já ouviu isso na escola? Amém? Aí a teoria do meteoro que destruiu os dinossauros, né? E o Big Bang também da evolução. Então nós temos toda essa tese aí, que se estuda no circular, tá? Essa é uma tese circular, que eles acreditam nisso. E a ciência é bem interessante, com relação à criação, com relação a muitas coisas, eles não têm certeza, né? É uma possibilidade, é uma tese, né? Eles não definem, né? Talvez seja, talvez foi assim, talvez, ele não tem certeza. Mas a Bíblia, ela é bem enfática em dar certeza, tá bom? E eu prefiro ficar com aquilo que está escrito na Bíblia, tá? Então, pastor, o que houve então? Se Deus não criou a terra para ser vazia, e em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ela está vazia, o que aconteceu? Tá, vamos lá. Abra comigo em Isaías, e eu quero passar para vocês. Existem outras teorias também bíblicas, mas a mais coerentes que eu creio, essa aqui que nós vamos estudar hoje, para a gente chegar, dar prosseguimento aqui à matéria da queda do homem, ou a natureza do pecado, tá? Então nós vamos estar vendo aqui a queda não de um homem, mas a queda de um anjo, tá? A queda de um anjo. Diz assim Isaías 14, versículo de número, vou ler Isaías 14, mas antes de Isaías 14, vamos ler Ezequiel 28, depois nós vem aqui para Isaías 14, para a gente juntar aqui e a gente pegar um contexto bem legal. Ezequiel 28, amém? Ezequiel 28, versículo número 12. Querido, uma coisa é certa, antes de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, antes do versículo 2, Deus criou os céus e a terra. E em Isaías diz que Deus não criou para ser vazio, então existia habitante na terra, tá? Existe aí um espaço de tempo muito grande, e nós cremos sim, que esse espaço de tempo era o tempo aí, onde outros seres habitavam a terra, certamente era o tempo dos dinossauros, tá? Os ossos estão aí, né? Então não tem como dizer não existiu, né? E nós cremos que seja, sim, nesse período, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 2. No Gênesis capítulo 1, versículo 1, existiu um tempo aí, onde existiu seres, criaturas, tá? Uma terra que Deus havia feito, e que essa terra sofreu um impacto, e que ela foi
destruída, entre aspas, né? Os seres viventes que estavam nela foram completamente destruídos, tá? E o que aconteceu? Creio nisso aqui, ó. Ezequiel 28, quem achou, diga amém. Isso, Ezequiel 28, versículo número 12. Diz assim: ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Tá, vá lá. Versículo de número 12, nós vemos aqui Deus exortando o profeta Ezequiel a liberar uma palavra sobre o rei de Tiro. Só que quando essa palavra que Deus dá para Ezequiel liberar sobre o rei de Tiro, Deus começa a descrever. Nós observamos que a descrição do que Deus fala aqui para o rei de Tiro, né, é bem coerente para um ser humano, tá? Então nós identificamos que Deus não está só falando com o rei de Tiro, mas com quem estava controlando o rei de Tiro, tá? Nós bem sabemos que no período da história, né, depois que o homem caiu, o homem entregou, nós aprendemos na aula passada que o homem entregou a autoridade na mão de Satanás, e Satanás começou a governar e controlar sobre as pessoas na terra, tá? E muitos poderosos que assumiram o trono, governaram a terra, eram pessoas influenciadas por Satanás, ou controladas pelo diabo. O diabo tem influência sobre eles, como por exemplo, Faraó, né, que governou no período onde subjugou o povo de Israel à escravidão, os maltratava, né? Até Faraó é tido como um símbolo do diabo, né? De fato, por ele ter sido sim um ser controlado e governado por Satanás, tá? É bem interessante que Daniel, quando orou 21 dias, o anjo Gabriel apareceu e disse: Deus te ouviu desde a primeira vez que tu orou, só que eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. Ou seja, existia um príncipe da Pérsia, não um homem, mas um demônio que governava sobre a Pérsia, e o rei da Pérsia era governado ou controlado por esse espírito, né? Então nós vimos aqui Deus direcionando uma palavra ao rei de Tiro, mas de forma indireta falando aquele que estava controlando o rei de Tiro, a saber, o diabo, a serpente caída. Amém? Eu entendo isso, nós cremos assim, que prossegue o Senhor. Olha o que o Senhor vai dizer agora, percebe o que ele vai dizer. 13, estivestes no Éden, delícia, jardim de Deus. Desde quando o rei Tiro teve no Éden, conheceu o Éden? Então nós vemos o Senhor descrevendo o Éden, né, delícia de Deus, e que esse ser habitou lá. Então nós já identificamos que o Senhor não está só falando a Tiro, mas aquele que estava controlando Tiro, diga o diabo. Diga comigo, o diabo. Diz assim, ó, Senhor 13, estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fostes criado. Olha só, o Espírito de Deus traz uma revelação de um ser que foi criado, coberto de pedras preciosas, que era um ser espetacular, um ser fora do comum, tá? E ele prossegue no versículo 14, que diz assim: além disto, fostes também ungido como querubim guardião. Observa? Querubim guardião, esse ser foi um querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estivestes também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre pedras resplandecentes. 15. Naquele tempo eras perfeito, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e as atitudes, desde o dia em que fosses criado, até que se observou malignidade em ti ou iniquidade em ti. Vê? O Espírito de Deus, através do profeta, ele está descrevendo um ser que Deus criou.
um ser extraordinário, um ser coberto de pedras preciosas, um ser que era perfeito, um ser que morava e andava no jardim de Deus, e que andava sobre pedras afogueadas, pedras resplandecentes. Veja, habitava numa habitação de Deus, também se fazia presente, até que se achou nele malignidade, se achou nele iniquidade, se achou nele pecado. Aí já dá para entender de quem Deus está falando, né? De um ser que a gente designa como Lúcifer, a saber, depois da queda, se tornou-se em Satanás, o diabo. Amém ou não amém? Vamos prosseguir, porque diz assim o versículo número 17: o teu coração tornou-se ativo e soberbo, por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra. Eu te lancei à terra. Eu te lancei. Está aí assim? Fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes, por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércios, profanastes até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu e te reduzi a cinzas, jogados ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos estes acontecimentos. E aqui nós vemos a descrição que algo aconteceu com esse ser, após ele gerar no seu coração malignidade, iniquidade, pecando, né? E o Senhor o julga, né? Colocando ele por terra, né? E que o Senhor dele tirou algo que ele tinha, e o Senhor tira dele, e o Senhor fez diante de todos, até aqueles que estavam com ele, né? Nós vemos na descrição que ele corrompeu os que andavam com ele, né? Olha que coisa interessante. Versículo de número 19 diz: todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegastes a um fim terrível, e jamais subsistirás, e jamais se levantarás, e jamais terás a oportunidade de se erguer. Uau! Vê essa expressão que deu: todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Que todas as nações é essa? Essa é uma descrição de todos os seres celestiais que ficaram impactados com a situação de Lúcifer, a ponto aonde ele chegou, a sua queda. Amém ou não amém? Vocês estão pegando? Amém. Tá, então vamos lá. Isaías capítulo 14. Porque em Isaías capítulo 14 parece a continuação de Ezequiel. Veja o que vai dizer. Isaías 14, versículo 12. Diz assim. Isaías 14, quem achou, diga amém. Versículo 12. Diz: como caíste do céu. Lembra que lá em Ezequiel o Senhor disse: te lancei por terra? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Que é baseado nesse texto que muitos interpretam em outras traduções como Lúcifer, estrela da manhã. Filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, eu subirei aos céus. Está aí assim? Eu subirei ao céu, amém? Eu subirei ao céu. Peraí, agora vamos refletir, pensa comigo. Veja, que esse ser, que debilitava as nações, mas que caiu, que o Senhor lançou por terra, gerou iniquidade no seu coração, e ele gerou assim no desejo assim: subirei ao céu, subirei ao céu. Então se ele subiria ao céu é porque ele não estava no céu. Se ele não estava no céu, ele estava embaixo. Aonde é que ele estava? Diga: na terra. Que terra? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A terra de Gênesis, capítulo 1, que foi criada
que Deus não criou para ser vazia, era habitada. Habitada por quem? Por esse ser. Quem era esse? Lúcifer. E quem acompanhava Lúcifer na terra? A terra, irmão, era um lugar sagrado, onde Lúcifer, com a terça parte dos anjos que o acompanhava, né, pela descrição, Lúcifer era um dos regentes do coral do céu. Era um lugar onde eles ensaiavam hinos de adoração a Deus e que subiam para adorar o Senhor. Só que Lúcifer se corrompeu pelo tudo aquilo que ele foi feito a ser. E permitiu se corromper, como nós lemos, foi gerando iniquidade no seu coração, desejo errado começaram a surgir, e ele corrompeu os anjos que estavam com ele. E gerou nele o desejo, ó o desejo, subirei. Por que subirei? Porque ele não estava lá, ele estava onde? Na terra. A terra é onde ele habitava. A terra era a habitação dos anjos. E nesse período tinha animais. Um período onde os dinossauros existiam. Quem está comigo? Os ossos estão aí. E é comprovado que milhares de anos houve alguma coisa. Que milhares de anos é esse? Gênesis 1 e Gênesis 1 e Gênesis 2, existe um período de tempo que não está descrito na Bíblia, que a ciência mostra que passou-se milhares e milhares de anos. E esse tempo era um tempo que a terra era habitada, existiam seres extraordinários. E um desses seres era Lúcifer. Como querubim ungido, era um dos governantes aqui. Era um lugar sagrado, onde é que ele adorava a Deus e ensaiava ainda de adoração ao Senhor. Amém ou não amém? Pois prossegue, diz assim, versículo 2: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Essa expressão, em cima das estrelas de Deus, é acima dos anjos de Deus. Acima dos anjos de Deus, estrelas são os anjos. Estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei à banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, lançado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Uau! Não é forte? Olha que coisa forte. Nós estamos vendo aqui, amados, uma descrição, tá? Que nós observamos que é de um período, né? Nós temos aqui a descrição de um querubim ungido, de um ser que Deus criou, esplêndido em beleza, em sabedoria, mas permitiu se corromper, e corrompeu quem estava com ele. Um ser que habitava antes da terra de Gênesis capítulo 1, versículo 2, mas de Gênesis capítulo 1, versículo 1, uma terra que Deus não criou para ser vazia, então existia habitantes nela, e um desses era esse ser, que gerou um desejo no seu coração de ser semelhante ao Altíssimo. Diga, semelhante ao Altíssimo. Essa expressão semelhante ao Altíssimo, semelhante, não é a imagem do Altíssimo, tá? Não é a imagem é parecido. Semelhante significa ter a mesma habilidade e capacidade divina. Em outras palavras, ele está declarando: serei como Deus, em poder e domínio, serei Senhor com ele. Como Deus é Senhor, como Deus tem poder, como Ele tem o domínio, Lúcifer está dizendo: soberei e serei assim também. Agora olha o versículo 15. Contudo, levado serás ao inferno. Livro do Apocalipse, a gente conclui essa visão, ou esta revelação. Livro do Apocalipse, capítulo número 12, a gente conclui essa revelação. Porque quando Lúcifer uniu os anjos, que ele convenceu a segui-lo nessa astúcia dele de querer ser semelhante ao Altíssimo, ser Deus, e ele tem esse intuito de subir, estabelecer o seu trono como Deus,
A Bíblia diz que houve guerra no céu. Houve guerra no céu, né? Alguns dizem que foi aqui, né, que Deus queria Miguel, mas na realidade que Deus chama Miguel, né? E o nome Miguel é bem interessante. O nome Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Aleluia! Quem é semelhante ao Altíssimo? Quem é Senhor? Quem é Deus como Ele? Né? O nome Miguel significa isso. E veja o livro do Apocalipse, para a gente selar essa revelação. Diz assim, ó, Apocalipse 12, quem achou, diga amém. Versículo 7 diz: e houve batalha no céu. Está aí assim? Houve batalha no céu, houve guerra no céu. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos, batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Veja, houve guerra no céu, onde Miguel, com o seu exército, batalhou com o dragão. Com o dragão, e também o dragão estava com ele, o seu exército. E houve guerra. E olha o versículo 8, diz: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Veja, ele tinha um lugar no céu, e ele perdeu esse lugar no céu. Ele tinha um lugar com Deus, e ele perdeu esse lugar com Deus. Versículo número 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamada o diabo, que antes Lúcifer, que se tornou o diabo, a saber, Satanás, que engana até hoje todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Uau! Vê? Houve uma guerra. Você vê, para a gente ter uma visão. Satanás corrompeu os anjos que estavam com ele, disse: vamos, se eu ocupar um lugar lá, vocês também terão os estátuas lá também, eu vou designar vocês a uma posição diferente. Ele conseguiu, e ele subiu para guerrear e ocupar um lugar lá, mas Miguel foi estabelecido como um exército para enfrentar, e a antiga serpente, Satanás, ele perde essa batalha, e ele é lançado aonde? Na terra. É lançado aonde? Na terra. Lançado na? Aí você vai entender isso aqui, ó. Lembra que Jesus designou os 70 discípulos para pregar o evangelho. Os discípulos vieram muito alegres. E ele dizia assim: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus disse aqui, olha o que Jesus disse para ele. Jesus diz assim, ó: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago ou como um raio. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Do que Jesus está se referindo? A queda de Satanás, quando ele foi lançado do céu para a terra. Amém ou não amém? Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu. E ele caiu aonde? Na terra. Pronto. É onde chega aqui. Lembra do meteoro? Que os cientistas dizem que o meteoro caiu, jogou com a terra, e a terra foi destruída. Os seres vivos na época que estavam ali, todos foram destruídos. O meteoro, a saber, ele tem um nome: Satanás. Com a queda do diabo, irmãos, preste atenção, com a queda de Satanás, com os seus anjos na terra, não era um ser qualquer, era um ser poderoso. E a queda dele, o impacto dele com a terra foi algo tão forte, que tirou a terra de órbito e levando a terra a um caos terrível. É aí quando a gente inicia Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra e as suas profundezas ficou sendo o lugar da prisão de Satanás e seus anjos. Quem está comigo até aqui? Amém ou não amém? Eu li até aqui, eu trouxe para vocês essa visão, para você entender que com a queda do diabo na terra, tá? Então, o meteoro, irmão, era Satanás, tá? Eles batizaram de um meteoro. Eles não sabem o que houve, mas biblicamente, olha que revelação, irmão. Quando a terra é tirada de órbita e entra e começa aí um caos na terra. Gênesis diz: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Pastor, o que é que tem a ver com a queda do homem?
Eu falei tudo isso para você pegar essa visão. Porque a queda do homem foi algo semelhante. Porque o homem era um ser perfeito. Nós lemos aqui, nós estudamos aqui na aula passada. Deus criou o ser humano bem interessante. Aquilo que o diabo subiu para conquistar e desejava ser semelhante ao Altíssimo e não conseguiu, Deus criou o homem e disse: façamos o homem, não somente a nossa imagem, mas conforme a nossa. Aleluia, aleluia. Só que quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 2, vimos um caos na terra porque houve uma queda. Quando nós vemos Gênesis capítulo 3, nós vemos ali também a queda do homem. E assim como a terra se tornou um caos, assim a vida do homem se tornou um caos. Tudo tem o seu preço. E o pecado é algo terrível, irmão. Você observa que o pecado não começou aqui. Já começou lá em cima. No coração de Satanás. Lembra que na aula passada, se você já assistiu, você lembra que o Senhor disse para Adão, colocou Deus, Adão, o homem, no jardim do Éden e disse: cultivai-o, guardai-o. Guardai de quê? Da serpente? De Satanás? Deus não ia pedir para o homem guardar uma coisa. Guardar de quê? Se era só ele e Eva. Guardar significa proteja. Proteger de quê? Certamente Deus já tinha passado essa narrativa, essa história para Adão. Adão sabia de tudo isso. E ele não guardou. E Satanás também conseguiu ali corromper o coração do homem. E o homem cai, e nós vemos aí, assim como a terra virou um caos, a vida do homem também virou um caos. E é aqui que eu quero chegar, capítulo 2, vamos para a lição, a natureza do pecado, que diz assim: a universalidade e gravidade do pecado. O pecado tem suas consequências terríveis. Deus disse a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores tu pode comer, menos dessa árvore, porque no dia que tu comer, certamente morrerás. E o homem come, e quando o homem cai, Deus chega para ele e diz uma coisa interessante: por tua causa a terra é amaldiçoada. Por tua causa, pelo teu pecado a terra é amaldiçoada. Então o pecado do homem trouxe as suas consequências. Uma natureza caída. Um homem já nasce em uma vida caótica, uma natureza em trevas. E a gente vai ver as consequências disso. Romanos capítulo número 6, versículo de número 23, diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então você observa que o pecado, ele traz consigo a morte, a destruição, o caos. E em outra tradução, eu coloquei aqui na frente, em outra tradução diz assim, olha essa tradução como ela diz: pois o salário que o pecado paga é a morte. Uau! O salário que o pecado paga é a morte. O homem que vive uma vida de pecado, escravizado pelo pecado, é um homem que trabalha por pecado, e esse que trabalha por pecado recebe a recompensa do pecado. A recompensa do pecado é a morte. Sempre é morte, sempre é destruição, sempre é caos. Amém ou não amém? O homem já nasce, irmão, em um mundo em guerra, e dentro dele já em guerra consigo mesmo, com a sua própria natureza caída, com a sua própria natureza pecaminosa. O homem já nasce em conflito. O homem já nasce em guerra com ele mesmo. E já nasce com um conflito em guerra com ele mesmo, para viver em um mundo que está em guerra. E tudo vira uma guerra por conta do pecado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Veja Efésios capítulo de número 2. Nós temos aqui uma descrição bem forte sobre a natureza caída do homem, tá? A consequência que o pecado trouxe. Assim como a queda do diabo trouxe como consequência a destruição de toda a terra, o caos da terra, a destruição de todos os seres vivos que existiam antes de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Assim como a queda de Satanás trouxe todo um caos, a queda do homem também trouxe um caos novamente à terra e à sua vida, a vida do ser humano. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim, versículo do 1 a 5, capítulo 2 de Efésios, do 1 a 5 diz assim: e vos vivificou,
estando vós mortos em ofensas e pecados. Eu quero que você observe, vos vivificou estando vós mortos. Ele declara que antes houve um período que nós estávamos mortos, tá? Mortos, estávamos mortos, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Veja, ele diz, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou como o mundo lhes conduzia que seguisse, andasse ao costume, o sistema. Ele diz, segundo o príncipe das potestades do ar. E esses príncipes aqui da potestade do ar está se referindo a demônios, a poderes demoníacos, que ele diz assim, ó, do espírito que agora, ele diz, que agora opera nos filhos da desobediência, espíritos malignos que governam o homem, e que ele diz, andaste certo tempo, como uns hoje são governados com eles. Esses filhos, ele se refere aos filhos da desobediência. E quando ele diz os filhos da desobediência, porque um dia também nós éramos filhos da desobediência. Amém? Filhos da desobediência. Prosseguindo diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nós nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, já nascemos assim, irmão, natureza, filhos da ira. Essa expressão ira é juízo, condenação. Já nascemos por natureza condenados. Por natureza condenados. Diga isso, por natureza condenados. Não é forte? Só para vocês pegarem, irmão, essa visão aqui, por natureza condenado. Veja Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Diz o quê? Três, 18. Vamos lá? Vai. Ó. Quem crer nele não é condenado. Quem crer nele não é condenado. Quem crê nele, quem? Em Jesus. Quem crê em Jesus não é condenado. Agora olha só, prossegue e diz assim, ó. Mas, porém, quem não crer já está condenado. Porque por natureza, já somos filhos da ira, do juízo, filhos da condenação. Já nascemos condenados. O ser humano já nasce condenado. Lembra do julgamento final? Quem já ouviu falar que Deus vai julgar no final, vai ter um julgamento? O julgamento, irmão, final, muitas pessoas pensam assim, mas no último dia, porque Deus é amor, e se Deus é amor, Deus pode me dar uma oportunidade. Na verdade, o julgamento final, o dia do julgamento, não é que Deus irá julgar com a possibilidade de alguém ter uma chance. Na realidade, o julgamento final é justamente Deus dando a cada ser humano o que ele escolheu. O julgamento final é Deus concedendo ao homem a sua escolha. Ou seja, aqueles que escolheram a salvação em Jesus Cristo, esse receberá o julgamento da salvação. Aqueles que escolheram não seguir Cristo, receberá como julgamento a sua condenação. Pois já está condenado. Não será já, está. Só receberá aquilo que já é seu direito que ele escolheu. Permanecer condenado, permanecer perdido, permanecer filho da ira. Olha, eu disse na hora passada, e eu vou dizer de novo, querido, Deus não enviou Jesus ao mundo para salvar o homem, se o homem não precisar de salvação. Então, se Deus enviou Jesus ao mundo para salvar, é porque o homem precisava de salvação. Se o homem precisar, porque o homem já estava condenado. Então, não existe assim, será que a chance é essa? O amor de Deus para com o homem não é olhar do céu para a terra e ver o homem viver uma vida longe dele, em pecado, desobediência, vivendo uma vida segundo os seus desejos, e dizer que não tem nada não, pode ver o que quiser, chegar aqui eu dou uma chance. Não, Deus enviou Jesus
para que o homem nessa vida errada escape da sua condenação, do salário que o pecado lhe concede, que é a morte, e o escape é esse. O amor de Deus foi Ele ter enviado Jesus e providenciado um escape para o homem, o escape de salvação. O homem não tinha escape, mas agora tem, e o escape é Jesus. Isso é amor. Amém ou não amém? E se Deus não tivesse enviado Jesus, e Deus somente entregasse o que merecia, que era a morte, e julgasse e matasse todo mundo, Deus continuava sendo amor. Porque Deus só concederia ao homem o que o próprio homem escolheu. Por Adão. Adão escolheu isso por todos. Somos filhos dele. Já nascemos condenados, caídos. Mas Deus, no seu infinito amor, que João diz assim, Deus amou de tal maneira, essa expressão de tal maneira que João, eu não estou conseguindo descrever. Não posso descrever, o que eu posso dizer é de uma maneira tal, que Ele deu o seu Filho, para que nós que estávamos condenados, pudéssemos ter uma esperança, um escape, uma salvação, e essa salvação é Jesus. Aleluia, é Jesus. Portanto, veja o versículo 36 desse capítulo de João, 36, diz assim: aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Agora olha só, mas aquele que não crer no Filho, não tem a vida. Não tem a vida não é porque Deus não deu a oportunidade, é porque a pessoa recusou. Porque quem crê, o que significa crer, irmão? Crer não é acreditar. A expressão crer é um verbo de ação. Crer significa aceitar, receber. Sempre quando alguém pergunta, você crê? A pergunta é, você aceita, você recebe. Então quando a Bíblia diz aquele que nele crê, está dizendo aquele que o recebe, aquele que o aceita. Lembra de João, capítulo número 1, versículo número 12. Todos quantos o receberam, deu a estes que o receberam o poder de deixar de ser criatura e se tornarem filhos e filhas de Deus. A saber, os que receberam o seu nome, os que reconheceram o seu nome. É isso que está descrevendo. Aqueles que creem, recebem, têm a vida eterna. Mas aqueles que não creem, ou seja, aquele que recusa, que não o recebe, que não o aceita, não terá a vida, mas a ira, a condenação, o juízo continua sobre a sua vida. Então todo homem já nasce debaixo de juízo, todo homem já nasce condenado, todo homem já nasce debaixo da ira do juízo. Mas veja, que coisa forte, mas a ira de Deus permanece sobre, mas Deus não, ela está sobre, ela não caiu sobre, ela está sobre. É um período, olha para mim, amados, Deus está fazendo isso. Pedro escreve diz assim: se Jesus ainda não veio, é porque Deus está sendo longânimo, benigno, dando oportunidade para aqueles que ainda não se converteram, se converta e sejam salvos. Então você observa que quem recebe Jesus escapa da ira, mas aquele que recusa a ira de Deus permanece, a pessoa está andando, e sobre ela existe um juízo, uma condenação, que Deus está segurando. Por que Deus está segurando? Misericórdia. Mas enquanto Deus segura esse julgamento que o homem merece, que o homem pecador, o homem sem Cristo está destinado, enquanto Deus segura, para que ele não seja punido, enquanto Deus segura com a outra mão, a mão da graça, Deus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e em mim achareis verdadeiro descanso para a vossa alma. Então com a mão Deus está chamando, mas com a outra Ele está segurando. Mas vai chegar um dia que a mão da graça vai se encolher, e a mão da misericórdia também. E nesse dia, ai, a Bíblia diz, daqueles que estiverem na terra. Quem está comigo? Isso é a consequência do pecado, uma natureza caída, um homem destinado à destruição, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, providenciou um escape, uma salvação. Quem é esse? Jesus. Quem é esse? Jesus. Prosseguindo, veja, diz assim: mas
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Com Cristo, pela graça, sois salvos. Pela graça, sois salvos. Favor de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Não é forte? Lembra da cara do diabo? Deus disse para você não tem mais jeito. Mas quando o homem caiu, olha uma coisa interessante no Éden, que às vezes a pessoa não entende e pensa que Deus estava punindo o homem. Lembra que quando o homem caiu, Deus pegou e lançou ele fora do jardim. Lançou ele fora do jardim. E Deus colocou no jardim, especificamente ali, da acesso à árvore da vida, querubins com espadas de fogo desembanhada, para que o homem não voltasse ali e pegasse da árvore da vida. Então Deus expulsa, e quando Deus expulsa o homem do jardim, esse expulsar não era um juízo, era Deus tentando livrar o homem de algo pior na vida dele. Do que? De se atrever a pegar da árvore da vida e comer dela. Porque se o homem comesse da árvore da vida caído, ele ia ser semelhante a Satanás por toda a eternidade, perdido. Porque a árvore da vida daria ao homem eternidade caída. Então Deus, não desejando isso, ele expulsa o homem do jardim, coloca querubim, para que ele não voltasse ali e pegasse da árvore da vida. Por quê? Porque Deus projetou um escape para o homem, quando ele disse para Satanás: do ventre dessa mulher vai sair um, que tu pode até ferir o seu calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Era uma palavra profética se referindo a Jesus, que estava por vir para restaurar aquilo que o homem perdeu. A Bíblia diz em 1 João, capítulo número 3, versículo número 8, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? Então, querido, preste atenção ao caos que o pecado trouxe para o homem. Ao caos, destruição, morte. Aí o homem já nasce em um mundo em guerra, acostumado a sofrer, acostumado a momentos difíceis na sua vida, e muitas pessoas até se adaptam e se acostumam, como se fosse isso que Deus quisesse para a sua vida. Sofrimento, desgraça, como fosse algo comum e natural. No princípio, não foi assim. Houve um erro. Amém ou não amém? Que a gente vamos ver ainda aqui nessa lição. O que Deus fez para trazer uma restauração. Houve um mover dos céus para trazer uma restauração. E antes, a gente vamos fechar essa lição se apropriando dessa restauração de Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aquilo que não é mais possível para o diabo é possível para o homem. Salvação em nome de Jesus. Amém? Capítulo número 3 diz assim: o plano de Deus. Agora vamos começar. Porque tem um pastor amigo meu que ele costuma dizer assim: quando o diabo sobe no pé de coco para tirar o coco para fazer cocada, o Senhor já vem com a cocada pronta. Deus sempre está um passo adiante do diabo. Amém? Diante de tudo isso, olha só. O capítulo 3 diz: o plano de Deus. É o que nós teremos, o plano de Deus para a salvação. Deus tem um plano. Amém? O amor de Deus revelado na provisão da salvação. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Diante de tudo aquilo que a gente já viu. Ainda tem pessoas que dizem assim, será que Deus me ama? Tem pessoas que dizem: Deus, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Que pergunta mais tola. Por que a pessoa pergunta isso? Porque o diabo já fermentou tanto a mente da pessoa, dizendo para ela: Deus não te ama, Deus te abandonou, Deus não está contigo. De tanto o diabo soprar, ela não tem certeza. E elas perguntam assim, quantas pessoas, quem já viu alguém perguntar isso? Senhor, será que o Senhor me ama? Se tu me amas, se Deus me ama, então por que isso está acontecendo comigo? Você já viu alguém se expressar dessa maneira? Já viu alguma coisa parecida com isso? Ora, se Deus me ama. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, na lição, está escrito, diz assim: mas Deus prova
Deus não vai provar, Ele já provou, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, como a gente já viu, o que significa sendo ainda pecadores? Sendo ainda merecedores do juízo, de condenação, mesmo caído, Deus nos amou. E Ele provou o seu amor para conosco nisto, em que Cristo morreu por nós. Não tem, irmão, mas prova mais de amor. Mas, Senhor, se o Senhor me ama, me dê um carro. Uau. Se o Senhor me ama, me dê uma esposa. Se o Senhor me ama, me dê um marido. Oh. Senhor, se o Senhor me ama, me cura. Oh. A maior prova de amor, querido, foi ter Deus enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, por você, por toda a humanidade, concedendo ao homem o que ele não tinha e que, com o seu próprio esforço ou habilidade, nunca conseguiria. O que, pastor? Salvação. Salvação. Cristo morreu por nós, provando o amor de Deus por nós. Deus nos ama tanto, irmão. Deus ama você tanto. Deus ama, se importa tanto com você, que Deus não deseja que você vá para o inferno. Deus lhe ama tanto que quer você com Ele. Mas a única maneira que Deus pudesse ter a mim e a você com Ele, a única maneira que Deus pudesse ter o homem de volta para Ele, era através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Mesmo assim, Ele enviou o seu Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho. O preço é a vida do meu filho, por eles eu entrego. E Paulo narra isso em Romanos capítulo 8, versículo 32. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Diga graças a Deus. Aleluia. Amém? Amados, até o capítulo 2 nós vimos, no capítulo 1 nós vimos a queda do homem. Capítulo 2 nós vemos aí a consequência que o pecado trouxe, tá? A natureza caída do homem, como ela é, tá? E agora nós estamos vendo aqui o início de Deus resgatar esse homem caído, esse homem perdido. Amém? Romanos capítulo 8, citei, 32. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim, ó: aquele que não conheceu pecado, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Querido, isso aqui é muito forte, tá? Glória a Jesus. Deixa eu só me ver aqui, para me entrar no assunto aqui. Tá, vai lá. Abre comigo aí em Romanos. Eu vou fechar aqui essa aula, mas eu preciso que você pegue isso aqui. Romanos. Tá. Deu certo? Beleza. Vamos lá? Para a gente fechar, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 19. Vamos lá. Ó, diz assim, o texto que nós lemos de 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Jesus, querido, foi o único homem na terra, que andou nessa terra, pisou nessa terra, que não pecou. Tá? Isaías diz: na sua boca não se achou dolo algum. O único perfeito na terra, Jesus. Ele tinha que ser perfeito, ele não poderia pecar. Se ele pecasse, o homem estava perdido. É por isso que a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado. O propósito do diabo era fazer ele o quê? Porque se Jesus pecasse, o plano da salvação se estragaria. Não tinha salvação. Não tinha salvação. Por quê? Porque um caído não pode salvar outro. Um condenado não pode salvar outro. Só um inocente pode salvar um perdido. E o único inocente na terra que pisou nessa terra
foi Jesus, o Filho de Deus. Estão preparados? Quer que eu diga algo forte aqui? Olha para mim. Por que Jesus nasceu de uma virgem? Porque tem que ser uma virgem. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías capítulo 9. Por que tem que ser gerado numa virgem? Por que uma virgem? Jesus nasceu como filho de Maria, mas não como filho de José. O anjo apareceu e disse: bem-aventurado é tu. E o anjo diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho. Maria diz assim: como é que é esse negócio? Eu não estou entendendo não, que eu não tenho relação com homem nenhum. E o anjo diz assim: o Espírito do Altíssimo te envolverá. Ele descerá sobre ti, e o antes santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então Gabriel revela que o entes que ia ser gerado, a criança que ia ser gerado no ventre de Maria, não era por concepção humana, não era com relação de um homem, mas o Espírito de Deus estabeleceria como pelo milagre a semente da vida, ou geraria no seu ventre o Filho de Deus. A palavra se fez carne no ventre de Maria. O Espírito de Deus estabeleceu a vida no ventre de Maria, sem ela ter relacionamento com homem nenhum. Isso tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Vocês já nunca perguntaram por que tem que ser assim? Não poderia ser filho de um homem terreno. Tem que ser uma virgem. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Pensa comigo. Se o Salvador fosse filho de um homem, nunca seria um Salvador. Por quê? Porque o Salvador tem que ser inocente, tem que ser puro, tem que ser santo e nunca ter pecado. Não é só pecado, não ter a natureza caída. Não poderia ter a natureza caída. Porque o homem peca, o homem é pecador não porque peca, mas peca porque é a natureza. Se Jesus fosse gerado por um homem, se José fosse o pai, Jesus já nascia com a natureza caída. Já com a natureza caída. Então não poderia ser filho, tem que ser o Filho de Deus, ser gerado no ventre de uma virgem, tem que ser puro, tudo puro. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas olha só que coisa interessante. Pega isso aqui. Quando uma criança nasce, quando a criança é gerada no ventre da mãe, quando uma criança é gerada, ela não tem a participação do sangue da mãe. O sangue da criança que corre nas suas veias é o sangue do pai. Não sei se vocês já sabiam disso, mas cientificamente é comprovado que quando uma criança é gerada no ventre da mãe, o sangue que corre nas suas veias não é o sangue da mãe, é o sangue do pai. O sangue da mãe não tem participação. Aí você vai entender porque tem que ser uma virgem e tem que ser algo de Deus, o Filho de Deus. Então quando Jesus é gerado no ventre de Maria, pelo Espírito de Deus, o sangue que corre nas veias de Jesus não é o sangue de José e nem o sangue de Maria, é o sangue de quem? Aleluia. Sangue de Deus, o próprio sangue divino. Aí você vai entender que, se eu não me engano foi Pedro, acho que Pedro, o Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, diz, defende a igreja, que Deus comprou com seu próprio sangue, o sangue de Deus foi derramado. Aleluia. Então o sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue de Deus, um sangue divino, um sangue puro, um sangue que não tinha pecado, não tinha participação com a natureza caída. Entende a importância disso? Então Jesus vem como um ser perfeito. Então tem um texto profético que diz: um corpo me formaste, um corpo me deste. Esse corpo foi gerado, foi dado por Maria, mas o filho foi Deus que nos deu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino de Maria, mas o filho foi o pai que enviou. Quem está comigo, diga amém.
Então pega comigo isso, irmão. Porque tem que ser uma virgem? Porque não poderia ter participação de homem? Porque o sangue que corre na veia de uma criança é o sangue do Pai. Então Jesus vem com sangue, não o sangue de Adão, mas o sangue do próprio Deus, o sangue divino, é gerado e criado ali naquela criança. Então ele nasce sem a natureza caída, sem a natureza caída. Era o único ser puro na terra. Lembra de Adão no princípio? Deus criou ele perfeito, amém? Antes de cair o homem não era perfeito? Não era perfeito? É assim que Jesus era. O homem antes da queda. É por isso que ele é chamado de o último Adão, a saber, o segundo homem. Que é bem interessante esse jogo de palavras. Tem algo forte aí dentro. Aleluia. Então era um ser santo, puro e que não tinha natureza pecaminosa. É por isso que Satanás tentou ele em tudo para que ele pudesse pecar, ceder e assim o seu sangue fosse corrompido. E em tudo o diabo tentou, mas ele não pecou, ele não cedeu. Jesus estava constantemente em uma batalha. E essa guerra era minha e era sua. E ele veio e lutou por mim e por você. Irmão, isso é forte demais, irmão. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Isso é muito forte, irmão. Ele veio ganhar a nossa guerra. E ele venceu por mim e por você. Agora olha que coisa forte. Aquele que não conheceu o pecado. Essa expressão, ó. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Veja que não está dizendo que ele levou nossos pecados. É bem que na verdade outros textos dizem que ele levou sobre si os nossos pecados. Mas aqui ele se fez. Se fez. O que significa se fazer? Uma coisa é levar e outra coisa é se fazer. Ele não só levou, ele se fez. O que significa? Ele ocupou o meu seu lugar, levando sobre si os nossos pecados, mas ele não só levou, mas ele assumiu a minha e a sua natureza caída. Ele se fez pecado. Ele recebeu na cruz a natureza pecaminosa. A minha e a sua natureza foi lançada sobre ele. Não foram só os pecados, mas a natureza caída também foi pega sobre ele. Aleluia. E isso tem que ser, irmão. Porque Jesus, em Cristo, você não só tem o perdão. Em Cristo você recebe também uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas, a natureza velha ficou para trás. Eis que agora tudo se fez novo, com uma nova natureza. Deus em Cristo concede ao homem uma nova natureza, diferente da caída. A natureza caída, ela é escravizada pelo pecado. Ela ama o pecado, ela anda caindo. Mas a natureza que em Cristo o homem recebe é uma natureza divina. É uma natureza que não tem compromisso com o pecado. Ela é livre. Ela dá a capacidade do homem não viver mais em pecado, mas dá a capacidade do homem viver uma vida santa com Deus. Não, veja o que eu estou dizendo. Uma vida, não mais uma vida vivendo em pecado, mas agora com a natureza que tem o controle e que não vive mais em pecado. É só você prestar atenção. Lembra antes de você aceitar Jesus? O que você fazia? A vida errada que você vivia, e você não estava nem aí. Mas agora você é crente. Lembra que houve uma mudança entre antes e depois que você aceitou Jesus? Antes você pecava e não estava nem aí. Agora você peca. Se você erra, você se entristece, sim ou não? Você não se sente mal? Por quê? Porque a natureza caída, ela foi neutralizada dentro da gente. E uma nova natureza foi nos dada, a natureza de Deus, de fazer aquilo que é certo. Por isso quando a gente erra, a gente se entristece. Por quê? Porque a gente não está mais naquela natureza de Adão. Nós estamos agora na natureza de Cristo. Quem pode dizer glória a Jesus? Aí está, irmão. Por que você está aqui nesta noite? Por causa da nova natureza que você recebeu de Deus. Uau! Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez, recebeu a nossa natureza pecaminosa, para que ele, se fazendo pecado, fôssemos nós feito justiça de Deus. Justiça de Deus. Diga, houve uma mudança. Diga, houve uma transformação. Uma coisa era a sua vida sem Cristo. Sem Cristo, você tinha uma natureza
pendente ao pecado com Cristo, agora você tem uma natureza que abomina o pecado. Você não quer pecar, ainda que você peque, mas você não peca porque quer mais. Quando você erra, você se entristece, você se abomina. Por quê? Eu me sinto assim, pastor. É porque uma nova natureza foi introduzida dentro de você. Deus fez você uma nova criatura. Recebemos uma nova natureza. Que natureza? Aquele que recebeu a nossa natureza caída na cruz, Ele nos deu a sua natureza e colocou dentro de nós a natureza do Filho de Deus. Ele assumiu a nossa para que a gente recebesse a dele. Ele recebeu a sua para que você receba a dele. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Para concluir, eu quero fechar com esse texto aqui, essa aula. Versículo 19 de Romanos 5 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Viu? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. A gente viu isso na aula passada. Agora preste atenção comigo que eu vou pegar a segunda parte desse versículo. Olha para mim. Você é pecador, sim ou não? Por que você é pecador? É porque você peca? Não. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é a natureza caída, herdada de Adão. Amém ou não amém? Então eu peco, mas o meu pecado não me faz o pecador. O meu pecado revela quem eu já sou. Eu peco porque sou pecador. E eu sou pecador por causa de Adão. Eu herdei a natureza. Tá? Tá comigo? Veja o que o texto diz. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Está aí assim? Olha para mim. Você observa que muitos foram feitos pecadores. Agora eles foram feitos pecadores porque pecaram? Não. Eles foram feitos pecadores porque um pecou. E esse que pecou fez com que todos que viessem depois dele já nascessem pecadores. Por causa da desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Amém? Eu sou pecador, não porque peco, mas peco porque sou. E sou por causa de Adão. Amém ou não amém? Olha para mim. E se Deus mudasse isso? E se Deus mudasse? Fizesse de você não mais um pecador, mas fizesse de você um santo. Seria bom, sim ou não? Foi isso que Deus fez. Você leu o resto do versículo? Olha o que deu o resto do versículo. Diz assim, ó. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Agora, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha para mim. Muitos serão feitos justos. Agora eles serão feitos justos pela sua obediência? Não. Pela obediência de um. Quem é esse que obedeceu? Jesus. Então, por causa da obediência de Jesus, muitos que vêm com ele agora, deixam de ser pecadores, porque não estão mais com Adão, estão com Jesus, deixam de ser pecadores e passam e se tornam-se justos. Está aí assim? Justos. Amém ou não amém? Em Adão fomos feitos pecadores, mas o segundo Adão veio, Jesus. Aí nós aceitamos Jesus. Em Jesus, quem o aceita, deixa a natureza de Adão e recebe a natureza de Cristo, a natureza de Jesus, que é a natureza de justo. A natureza de justo. Pegou? Isso é Deus, irmão, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a gente escapar daquilo que aconteceu lá atrás. Se eu estou em Adão, eu sou um pecador. E aí o pecado é natural. Mas se eu estou em Jesus, eu não sou mais um pecador. Eu sou justo. E como justo, o pecado não me convém mais. É por isso que quando eu falho, quando eu erro, me entristeço, porque a minha natureza é outra. Não é a natureza que tem prazer no pecado, é a natureza de justo, que quer fazer as coisas certas, quer agradar a Deus, que antes eu não tinha, mas agora eu tenho. Eu costumo dizer que quando o crente erra, é um acidente, porque crente como um carro não foi criado para andar errando ou para andar se batendo.
Assim como um carro foi criado para transportar pessoas e andar na rodagem, assim um crente foi criado para transportar a glória de Deus e andar no caminho do Senhor. Quando ele sai, é um acidente. E que se repara pelo sangue de Jesus. Os pais da igreja costumavam dizer assim, ser santo não significa não pecar. Ser santo significa que quando você pecar, você vai correr para Deus e vai se lavar no sangue de Jesus. Porque quem não é santo, quem não é justo, ele peca, mas nem lembra de Deus, nem se arrepende, nem está nem aí. Mas o santo, ele pode até errar, mas ele não aceita o erro. Ele vai correr para Deus e vai dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E pelo sangue de Jesus, ele vai ser perdoado. Quem pode dizer glória ao nome de Jesus? Eu quero que você pegue isso aqui, que você não está mais em Adão, você agora está em Cristo. E se você está em Cristo, nova criatura é. E que nova criatura é essa? Pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Você em Cristo não é mais um pecador. Talvez um dia você foi, mas hoje você é a justiça de Deus em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Diga: se eu fui um pecador, não me lembro, porque em Cristo Deus me fez justo. Só o justo nesta noite. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Que Deus lindo e maravilhoso, irmão. Oh, aleluia. Como não amar? É só quando você não conhece o amor. Como não render-se a Ele? Só como você não conhece o que Ele fez por você. Estávamos perdidos, mas Ele nos achou. Em Cristo Ele nos resgatou. Você pode dizer que você é livre. Aleluia. Você pode até tropeçar, você pode até falhar. Eu costumo dizer que ser crente não significa que você não vai mais errar. Significa que agora você tem alguém que lhe ajuda. Jesus. Você pode até tropeçar, mas Ele vai dizer: se levanta daí, que eu não cheguei até você para que você ande caído. Fica de pé. É Ele que nos levanta agora. É Ele que nos dá força, Ele que nos sustenta. É Ele que nos erga a cabeça. Você faz olhar para frente e não ficar preso ao passado. Porque se alguém está em Cristo, algo novo foi feito. Deus fez algo novo na sua vida. Quem pode dizer graças a Deus? Querido Deus, obrigado por esta aula. Obrigado por estas palavras nesta noite. Nós cremos, Pai, e nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Estávamos perdidos, Senhor, mas em Cristo o Senhor nos resgatou. Somos teus, pertencemos a ti, nós te damos glória. Nós declaramos que tu és Jesus, o nosso Deus, o nosso único e suficiente Salvador. E em ti nós cremos, em ti nós confiamos. Meu Deus, que aqueles que assistirem este vídeo, esta aula, através, Senhor, deste vídeo, que seja tocado, seja abençoado, que tenha sua vida mudada e transformada pela revelação desta tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus por esta verdade. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós iremos dar continuidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima aula estaremos conhecendo o caminho dessa salvação maravilhosa. Que Deus abençoe. Dê a graça e a paz para o seu irmão, em nome de Jesus. Tu vai ficar com ela com compromisso de estar vindo toda sexta. Deus abençoe.